Fala galera, belezinha? Hoje é dia de voltar pra Colômbia e falar de mais um derby pulsante do país. Dessa vez uma rivalidade que tem origem nas classes sociais. O famoso duelo entre as classes médias, que ficam mais ao sul, e as altas, que se situam mais ao norte da capital, opondo as duas maiores equipes da cidade de Bogotá. Trata-se do clássico capitalino ou bogotano entre Independiente Santa Fé e Clube Deportivo Millonarios. O futebol está presente em todas as partes de Bogotá. Millonarios e Santa Fé são dois clubes muito tradicionais e históricos da capital colombiana, além de terem sido os dois primeiros campeões nacionais. Primeiro o Santa Fé, depois o Millonarios. Lá em Bogotá, torcer para um desses times é também escolher uma forma de ser e de viver. Uns preferem aquele estilo de jogo mais bonito, toque de classe, já outros são adeptos da raça e da vontade acima de tudo. Mas existe uma coisa que é comum aos dois: a rivalidade, que é pra vida toda. E antes de falar do clássico em si, vamos ver como é que as equipes surgiram. Como eu já disse no clássico retrasado, no vídeo que eu falei sobre Atlético Nacional e Millonarios, se você quiser ver ou rever, é só clicar aqui em cima. Os alviazuis foram fundados por estudantes lá em 37, enquanto os vermelhos vieram 4 anos mais tarde, em 41, também sendo criado por estudantes de direito do Colégio Nossa Senhora do Rosário. E existem duas vertentes sobre o início dessa rivalidade. O primeiro é que o grande clássico teve início em 1942, em uma partida não oficial, válida pelo torneio amador da Liga de Bogotá, que teve vitória por 4-1 do Santa Fé. Já a outra é que o início desse derby ocorreu justamente com o profissionalismo do futebol colombiano, em 1948, novamente com vitória do Santa Fé, dessa vez por 5-3. E nos primeiros 12 anos do duelo, a supremacia foi azul. Eu sei que o Santa Fé ganhou o primeiro clássico e tal, mas depois disso ele teve que esperar 9 anos para poder saborear uma nova vitória sobre o maior rival. Além disso, foi justamente nesse período que o Millonarios aplicou as duas maiores goleadas do duelo: 6-0 em 52 e em 54. Na época do chamado Balé Azul, contando simplesmente com estrelas como Alfredo Castillo, Adolfo Pedernera e Alfredo Di Stefano em seu plantel. Em resumo, nesse tempo foram 14 vitórias do Millonarios contra apenas 5 do Santa Fé. E se na década de 50 a rivalidade se iniciou, entre as décadas de 60 e 70 ela se estruturou, se fortaleceu e se estabeleceu como um dos eventos desportivos mais importantes do país, se não o mais importante. Foram anos em que as duas equipes tiveram elencos em altíssimos níveis, contando com jogadores de destaque na Argentina, Brasil e na própria Colômbia. Ainda assim, os azuis continuaram levando vantagem. Um pouco menor do que antes, mas ainda assim muito confortável. 41-29 para ser mais exato. Já a década de 80 marcou o período da maior supremacia azul na história do derby, quando a equipe perdeu apenas 3 partidas em 7 anos, entre 1984 e 91. Só que desde então, no entanto, quem leva vantagem é o Santa Fé, que nos anos 90 viveu a chamada época de ouro da rivalidade, levando vantagem no confronto direto, com uma incrível goleada por 7-3 em 1992. E isso acabou se refletindo em títulos na Colômbia, principalmente nos últimos anos, onde o Santa Fé conseguiu encerrar um longo jejum desde 75, conquistando 2 títulos nacionais, o Apertura de 2012 e o Clausura de 2014, enquanto o Millonarios nesse período conquistou apenas um título, o Clausura de 2012. Além disso, o Independiente se tornou a primeira equipe de Bogotá a conquistar um título internacional, a Copa Sul-Americana de 2015. Mas quando o assunto é título em geral e o histórico de confrontos, aí não tem conversa. A vantagem é totalmente milionária. Se bem que o Santa Fé também tem seus trunfos. Começando pelas conquistas, enquanto os azuis já levantaram 14 troféus do Campeonato Colombiano e 3 Copas da Colômbia, os vermelhos conquistaram 9 colombianos, 2 Copas, além, é claro, da já citada Copa Sul-Americana, que levou à conquista da Copa Suruga no ano seguinte. Já em relação ao número de jogos, no geral eles já se enfrentaram 305 vezes, com 118 vitórias azuis, 81 vermelhas, além de 106 empates. E dentre esse tanto de duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes. Então,
Vamos a eles! Ao contrário do último clássico retratado aqui no canal, o Derby de Bogotá não é nada frequente na Libertadores. Por conta disso, as únicas 2 vezes que eles se enfrentaram pela competição continental ficarão eternamente guardadas na memória. Por conta disso, as únicas 2 vezes que eles se enfrentaram na competição continental ficarão eternamente gravadas na memória dos torcedores vermelhos. As partidas foram válidas pela edição de 1976, sendo ambas pela primeira fase, a fase de grupos. Após o empate em 1 a 1 na estreia, Milionários e Santa Fé sofreram bastante na chave com os peruanos do Alianza Lima e do Alfonso Ugarte, vencendo apenas uma contra eles. Até que na antepenúltima rodada veio o grande clássico. De um lado a equipe azul, na vice-liderança buscando a classificação. De outro o time de vermelho, na lanterna e com um único objetivo: atrapalhar os planos do rival. E foi justamente o que aconteceu. Com um gol solitário, o Santa Fé venceu por 1 a 0. Na única vitória até então do Clássico de Bogotá na maior competição do continente. Logo depois, tanto azuis quanto vermelhos voltaram para casa mais cedo, sendo eliminados ainda na primeira fase, vendo o peruano Alianza Lima avançar para a semifinal. E quem ganhou aquela liberta, para quem não lembra, foi o Cruzeiro. Já a vingança milionária veio alguns anos mais tarde, em 2007, sendo marcante por um simples motivo: foi a vitória de número 100 na história sobre o maior rival. Era o derby de número 248. E a expectativa era muito grande por parte dos torcedores do Milionários, já que em caso de vitória, o clube oficializaria a paternidade sobre o rival. Nos nossos vizinhos sul-americanos, assumir paternidade significa que o outro time se tornou freguês. Por conta disso, o duelo do dia 16 de setembro de 2007 foi imortalizado. E a partida começou muito equilibrada, sem nenhuma chance clara de perigo. E assim permaneceu durante toda a primeira etapa e o início da segunda, até que Gerardo Bedoya, logo aos 5 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, conseguiu antecipar o zagueiro e abrir o marcador. Depois o Santa Fé até tentou reagir, mas não teve jeito. A paternidade estava firmada. Alguns anos mais tarde, em 2011, Bedoya, o autor desse gol histórico, se transferiu para o Santa Fé, onde ele trabalha atualmente como assistente técnico. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe, eu vou deixar no final os 2 últimos vídeos postados aqui no canal. Enquanto isso, você não pode esquecer de se inscrever, marcar seu amigo, sua amiga que curte o tema, curtir a página do Papo Desportivo lá no Facebook, que agora tem vídeo toda quinta-feira, e deixar seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim, porque na semana que vem eu tô de volta.